Seja bem-vindo mais uma vez. A gente está indo aqui para o nosso segundo vídeo e agora quero apresentar para vocês o Pedro. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com ele aqui. Meu nome é Diller, eu sou orientador do Grupo ECF aqui de Ribeirão Preto, São Paulo. Nós temos uma casa universalista onde nós praticamos aqui uma linha de cura de corrente de Umbanda e também um braço aberto para o atendimento com o reiki, atendimento com magnetismo dentro das escolas kardecistas também. A ideia desse nosso EAD é a gente trocar uma ideia no sentido de a gente pegar um pouquinho daquilo que é a nossa experiência e passar para vocês, mas também pegar um pouco da cultura da experiência que vocês têm aí de prática, não só de dia a dia da própria vida, como também de atividades que vocês podem ter, não só literária, mas dentro de outras casas também. Então, o Pedro vai ser um colaborador nosso, vai estar conosco aqui, desenvolvendo uma linha própria de estudo, de vídeo, de pensamento, mas eu queria fazer essa primeira abordagem para a gente poder apresentar ele para vocês, né? Porque necessariamente ele não participa aqui das atividades de sábado, mas ele vai participar ativamente das atividades aqui dentro da nossa plataforma. Pedro Zanoncello, 19 anos, ele é do Centro Espírita Reluz aqui de Ribeirão Preto, fica no bairro Monte Alegre. Pedro, fala um pouquinho do seu trabalho, da tua palestra, da tua abordagem com a juventude espírita lá dentro da tua casa espírita. Boa tarde, Diller. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Então, Diller, lá na minha casa espírita a gente trabalha muito, pelo menos a minha parte, é muito com o jovem. A gente trabalha muito com a parte emocional do dia a dia dele e também do espiritual, porque a gente acha que tem que ter um caminho, uma linha assim, que os dois não podem se distinguir muito, porque se ele tá mal mentalmente, com Ele mesmo, o lado espiritual dele tá muito abalado também. E vice-versa. Evidente. Evidente. Pedro, qual que é a faixa etária? Qual que é o teu aluno mais novo, o teu aluno mais velho? Lá na nossa casa tem a pré-mocidade, que é com um outro dirigente, e tem a mocidade que é comigo. Na minha faixa etária, dos 14 até mais ou menos uns 18 anos por aí. E antes começa com uns 12 até os 14, que é quando entra na mocidade, que é a minha parte. Entendi. Eu quero te fazer uma pergunta. Não sei se vai fugir um pouquinho daquilo que você trouxe como tema para a gente poder bater um papo. E pode ser até que a pergunta seja inapropriada para o momento. Mas eu tenho medo de esquecer, então eu já quero jogar a pergunta e pode ser que seja uma bomba logo de cara. A gente encontra aqui na atividade da nossa casa, o Aaron está aqui nos ouvindo aqui, está de prova nisso, né? Na atividade diária que nós fazemos aqui aos sábados, um sem número de adultos que demonstram algum tipo de desequilíbrio do problema de comportamento. Sim. Você acredita que esse adulto foi um dia o jovem que deixou de receber uma assistência? Creio que sim, porque até hoje em dia a gente ainda vê muito disso. O jovem, ele é extremamente necessitado de assistência, de um apoio ali. E às vezes, muitas das vezes, ainda mais nos dias atuais, ele não encontra essa assistência, assim, pelo menos a parte afetiva, dentro de casa ou dentro da sua comunidade. Sim. Então, ele precisa desse lado mais que a gente trabalha em cima, que é o lado espiritual. Sim. Para fortalecer e para ajudar nele nessas coisas, nesses problemas do dia a dia. Fazer um acolhimento, né? Sim, nós certeza. Encontramos, Pedro, na Umbanda, um parâmetro, né? Um paralelo, vamos dizer assim, embora não tenha especificamente um sistema de ensino voltado ao jovem, mas nós temos uma porta de entrada na Umbanda que a gente pode, não sei se a gente pode dedicar especificamente a essa mesma faixa etária de jovem, mas é para aquele entusiasta que vem pelo ambiente festivo, né? Por exemplo, a gente tem um sem número de casas que praticam nas suas festas de Cosme e Damião, por exemplo, o ingresso da criança dentro da casa espírita. Então, por intermédio da criança, vai a família e depois pode se tornar um postulante, um frequentador assíduo dentro daquela própria escola de Umbanda. Com o jovem, por sua vez, nós não temos nada específico, né? Mas a gente encontra aqui também na nossa casa, como já no passado nós tivemos atendimentos de jovens a partir de 14 anos de idade, mas hoje a gente tem assim uma faixa, né? Tem um número razoável de pessoas que têm aproximadamente 21, 22, 23 anos de idade, que também estão assim, ansiosos por um carinho, não só um carinho do ponto de vista afetivo, aquilo que sua família pode dar, mas também estão tentando encontrar um lugar na sociedade, tendo para junto de si um amparo psicofilo-religioso, que é um pouquinho difícil de encontrar, mas eu acredito que as portas abertas do Espiritismo, assim como a Umbanda também, pelo menos estende como possibilidade para que eles possam fazer parte de um nicho,
Se eles vão frequentar, se eles vão continuar conosco ou não, nós não sabemos, né? Mas é importante a gente sempre dar um braço amigo. Como que tá lá a frequência dos jovens, Pedro? O que você acha que você tem de receptividade? Na minha casa, a gente tem aproximadamente 10 alunos ali assistidos, mas que vão frequentemente, lá tem uns 5, 7 mais ou menos. Mas não é só a minha casa que trabalha aqui em Ribeirão, então tipo, tem várias outras. E as outras também tem em torno de uns 10 a 15 jovens. Praticamente quase toda a casa espírita de Ribeirão tem um braço da juventude espírita, né? Quase toda, porque algumas casas não têm a mocidade, mas muitas delas têm. Eu acho que aquela instrução que Kardec fala no livro, né, Espíritas Instruí-vos, começa logo na juventude, né? Porque, lógico, existe aquele jovem que é sempre jovem, ele vai ser jovem com 50, 60, 70 anos de idade, vai bater na casa espírita nessa hora também, mas existe aquele que está desgarrado, procurando uma porta para poder entrar, e nesse caso, se a porta do espiritismo ou a porta da Umbanda estiver aberta, eles podem ser muito bem-vindos. Sim, com certeza. E é muito legal essa parte dos eventos do espírita, tanto quanto da Umbanda. Sim. Que a gente também tem os nossos encontros regionais e gerais, que acontecem uma vez ao ano, e tem alguns outros eventos da Regional Ribeirão Preto. Mas a gente consegue ver muito isso, que a gente consegue atrair muitos jovens através desses encontros, que às vezes eles estão perdidos e, sei lá, eles, através de um amigo que participa desse grupo, chama ele, vamos lá numa festa junina da mocidade, daí ele se interessa e ele acaba encontrando um meio de convivência dele. Bacana. Particularmente, Pedro, eu gostaria de comentar aqui, e talvez agora vocês vão ter uma dimensão de por que a gente fala que o nosso grupo é universalista. A gente encontra um braço efetivo desse amparo na Igreja Católica, né? Nós temos todo um movimento de renovação, a gente tem todo um movimento de absorção do jovem, que já vem de berço católico ou não, ou jovem que às vezes os adultos da família estão desgarrados, mas o jovem consegue encontrar um apoio e um amparo dentro da atividade da Casa Católica. Ele vai aprender ali um pouquinho sobre a palavra de Jesus, mas também vai ter dentro de si estimulado a chama da caridade. Sim, com certeza. O Espiritismo, assim como a escola da Umbanda, e através de todas as suas vertentes, né, a Umbanda, especificamente, assim, cada casa de Umbanda é uma Umbanda em si, mas o Espiritismo não, ele já segue ali normas que são, não vou dizer rígidas, mas são concentradas dentro de uma linha de comando. Eu tenho certeza, Pedro, que assim, se é um trabalho que fez falta um dia, ele já não pode fazer falta mais. Né? A gente encontra hoje ainda perdido nas ruas, assim, muito jovem que ou é acesso à droga ou acesso à violência de modo geral. Isso para quando essa própria violência e as drogas não alcançou ele antes. Sim. E muitas vezes o jovem que tinha acesso à escola, que tinha acesso a um primeiro emprego, tinha acesso a qualquer tipo de mecânica ou dinâmica da vida, que ia afastar ele do perigo. Né? E se ele quer ainda ou precisa de um amparo por esse sentido, tenho certeza que através do trabalho da juventude espírita ele vai conseguir ter esse tipo de apoio. Sim, sim. Eu acho que é muito interessante a gente pensar que a todo momento todas as pessoas estão volúveis a qualquer tipo de deslize, né? Sim. Seja um senhor de idade que está disponível para começar a vida alcoólica, tanto quanto um jovem está disposto a começar uma vida nas drogas. A gente costuma dizer aqui na Umbanda, desculpa te interromper, parte dos anseios do espírito, né? Nós nascemos com as nossas provas e expiações, e elas irão aflorar de acordo com o que é a estrada da vida que a gente vai encontrando, né? Então, eu já passei a juventude, não vou fazer nada de errado. Não, você pode fazer algo de errado amanhã. Sim. Porque está implícito no nosso inconsciente, né? E faz parte de uma semente do nosso comportamento que nós não podemos dizer que já somos assim desenvolvidos em plenitude, que nada de errado a gente vai fazer. A gente tem que, na medida do possível, fazer jus, né, e ser exemplo para os jovens, assim como eu tentei ser para os meus filhos e tento ser até hoje, e desejo que eles possam ser para os meus netos. Mas é um sem número de outros jovens, né? E aí a gente vai estimular mais ou menos uma faixa etária de 10 anos aproximadamente, dos 14, 15 até os 23, 24, que estão desgarrados, que estão aí muitas vezes desnutridos da fé, vamos dizer. E a gente conta então não só com esse apoio, né, da espiritualidade, mas também oferecendo agora a plataforma aqui para o Pedro fazer todo o desenvolvimento do trabalho dele,
Ele vai estar com a gente desenvolvendo uma linha própria, não só de palestra, mas com convidados próprios também, para poder, assim como a gente estava falando no vídeo anterior, tocar no coração de cada um dos adultos que nos segue, tocar também naquele jovem que, não vou dizer por acidente, né, mas muitas vezes pela mão da espiritualidade, vai acabar esbarrando num vídeo nosso, vai encontrar um conteúdo que muitas vezes pode conflitar, mas esse conflito vai fazer com que ele possa voltar outras vezes e assistir, até ter uma convicção própria de que existe um caminho mais seguro para poder seguir. Sim, com certeza. É que nem eu estava te falando, todos nós estamos volúveis a qualquer tipo de problema ultimamente, mas o jovem, com toda essa evolução tecnológica, essas diversas coisas acontecendo no mundo, eu acho que os jovens de hoje em dia estão mais fragilizados do que os de antigamente. Eu acho que eles têm mais necessidades espirituais e afetivas do que os de antigamente. Eu acho que esses aqui a gente tem que trabalhar com mais carinho, mais amor e conseguir ir ajudando ele na medida do possível, porque acho que o nosso conteúdo traz aqui não é só um lado espírita, um lado de eu falando através da tela. Eu acho que é um negócio tipo de acolhimento, de ajuda, de autoajuda também, para você se conhecer, para você conseguir distinguir o que é o necessário para sua vida, qual que é o seu problema da sua realidade. Tipo, aquilo lá tem necessidade de verdade, o que eu vou precisar, quais as atitudes que eu tomo diante daquele problema e outras coisas. Eu quero fazer uma última pergunta, mas agora é para o Pedro, especificamente para a tua pessoa. Pedro, por exemplo, você citou agora mesmo que a gente está num ambiente de amplo desenvolvimento tecnológico, né? Qualquer lado que a gente olha aí, tem alguém com celular na mão, com um tablet, um livre acesso a um computador, tem internet aí que cada dia está mais veloz. Eu acho que a modernidade, isso faz parte do processo da nossa evolução, tem que chegar mesmo. Mas é uma pergunta até jocosa, olha lá se não for brincalhona. Você também é um jovem, 19 anos de idade, você tem seus anseios, você tem suas predileções. Quero fazer uma pergunta que eu pedi para você poder responder de sentimento. O Aaron vai estar nos ouvindo aqui, pode ser que ele vá usar isso como resposta para os filhos dele quando os filhos dele chegar. Pedro, você acha que, apesar de todo o avanço tecnológico, é mais difícil ser jovem hoje do que os nossos pais teriam sido jovens no passado? Pode repetir de novo, desculpa. Posso. Nós temos aqui todo um avanço tecnológico, né? Como você mesmo mencionou, isso pode muitas vezes criar um certo desvio ou um caminho facilitador para o jovem ter acesso a uma informação. Nem sempre vai ser uma informação fácil ou certa de fato, pode até desviá-lo de um modo geral. A gente sabe que na internet tem muita coisa boa, mas infelizmente tem muita coisa ruim também. E você também é um jovem, então nós estamos aqui em 2020, você com 19 anos de idade. Você acha que hoje é mais difícil ser jovem do que eventualmente foi quando era da juventude dos nossos pais no passado? Bom, essa resposta é um pouquinho complicada. É difícil. Eu acho que eu forcei um pouco a barra aqui. Mas eu sei que você vai conseguir sair bem dessa. Eu acho que sim, porque eu acho que em cada momento da faixa etária da nossa história, tanto dos nossos pais, eles começaram um período de juventude muito diferente do nosso. Lá não tinha muito avanço tecnológico, o negócio era mais, como vou dizer, mais emocional, né? Sim. Era o abraço com abraço, bom dia com bom dia, e hoje em dia eu acho que isso se dissipou um pouco. Eu acho que desculpe te interromper, que me passou algo pela cabeça aqui agora, existia anteriormente também uma relação de um certo respeito, né? Que era muito comum o jovem pedir bênção para o pai, bênção para a mãe, uma obrigação moral de visita aos avós. Eu acho que não só o respeito do jovem com a família, mas da família com o jovem, que eu acho que hoje em dia... Era recíproco, né? Isso, era recíproco. O pai levava o filho para jogar bola de final de semana, a mãe ensinava o filho, sei lá, a fazer alguma coisa diferente. Bem lembrado. Eu acho que esse negócio família, eu acho que era mais completo, eu acho que era mais... Não que hoje em dia não seja, mas eu acho que naquela época era mais o afetivo mesmo. Eu acho que, por mais que existiam, eu acho que aqueles pais mais rígidos, mais firmes, mas eu acho que... O que muitas vezes era uma necessidade, sim, né? que às vezes era uma necessidade pela época, mas eu acho que naquela época, por todo esse desenvolvimento que não tinha tecnologia, era mais o afetivo, mais o carinho e o respeito em família. Entendi. E hoje em dia, com esse avanço tecnológico, a gente às vezes se perde mesmo dentro de casa, né? Vamos dizer assim. Não tenho dúvida. Até a gente, né, a gente não é mais jovem, eu falo por mim, eu sei que é uma tremenda de uma ajuda, mas de vez em quando a gente fica perdido.
Pessoal, esse é o Pedro, vai estar conosco aqui. Eu fiz essa pergunta só para saber se ele ia sair bem, então ó, vocês podem ter a certeza que o assunto da juventude espírita está entregue em boas mãos. Ele vai conseguir falar olhando olho no olho, vai conseguir falar também tocando no coração de cada um. E você que tiver assim, uma ideia, né, alguém dessa faixa etária que a gente estava comentando que você acredita que possa se sentir estimulado, vai encontrar um material muito vasto aqui para poder compartilhar, para poder debater, para poder trocar de ideia também. E está entregue aqui na mão do Pedro. Ele vai estar produzindo um material através de um canal próprio, de uma parte própria aqui dentro da nossa própria plataforma. Toda semana vai ter um conteúdo novo para vocês bater um papo também. Desculpa te atrapalhar aí, Diller, mas caso seja possível, ou se for de interesse dos jovens também, dessa plataforma, também temos o atendimento, como que eu posso dizer, presencial, né? Perfeito, que perfeito. É a Mocidade Espírita de Ribeirão Preto. Então, vai ter na plataforma, vai ter um site direcionado a isso, mostrando cada casa de Ribeirão, cada casa espírita que contém o trabalho de mocidade que é direcionado diretamente para o jovem, né? Interessante. Ele deu uma ideia aqui, a gente vai ver se a gente consegue displayar isso em relação e vamos deixar isso disposto lá no website, né, para que vocês possam acessar. Vocês vão encontrar todas as casas de Ribeirão que têm o acesso ou tem esse braço da Juventude Espírita e demais informações também que vocês julgarem pertinentes, não só para o aspecto de família, mas o jovem propriamente dito também que quiser ficar à vontade para poder fazer a pesquisa, vai encontrar isso lá dentro. Ô Pedro, seja bem-vindo. Muito obrigado. Tenho certeza que a gente vai crescer muito nessa troca de informação. Nós vamos beber da cultura do outro e dentro de não vou falar um ecumenismo, né, mas dentro dessa ideia do universalismo, a gente entender que mesmo aquilo que pode iniciar em Kardec encontra um amparo na Umbanda para depois fazer a copa cheia de uma árvore com muitos frutos dentro de um pensamento comportamental seguro. Eu gostaria de agradecer a participação, o pedido também de uma ajuda, porque eu acho que serviu como um apoio para mim também. Sim, sim. Porque é sempre bom estar desenvolvendo um lado mais teórico, mais... O Aron estava dizendo uma coisa antes, desculpa te interromper mais uma vez. O Aron estava dizendo no vídeo anterior que ao falar, ele fala com ele também. Sim, com certeza. Né? Então você, jovem, ao falar com outro jovem, vai estar, antes de tudo, falando contigo. Sim. E é uma grande oportunidade de a gente se conhecer. Sim. E trocar bastante ideia, porque eu sei bem pouco do que acontece hoje em dia e vocês também. Então, eu acho que complementando a ideia do outro... É que todo mundo está na estrada, né, Pedro? A gente vai aprender muito com você também. Você vai trazer uma visão mais renovada, não só pelo aspecto das diferenças de idade, mas assim, você vai trazer um mundo mais dinâmico, onde talvez a gente, pela nossa experiência, pela nossa idade, já não está conseguindo mais alcançar o campo da visão. Tudo bem. Tá certo? Tudo certo. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço.